Senhores deputados, o meu pronunciamento é em caráter excepcional. Eu tenho uma história de vida que aprendi que as adversidades têm que ser enfrentadas e tudo aquilo que for feito para tentar desmoralizar quem quer que seja tem que ser contestado. Eu assumi a presidência dessa casa há aproximadamente um ano, dia 4 de setembro de 2014. Ao longo desse período, a imprensa, os senhores deputados sabem da nossa determinação de dar a esse poder aquilo que eu chamo de credibilidade. E para que isso pudesse acontecer, as medidas sempre de uma maneira colegiada, com a mesa diretora e compartilhada com os senhores deputados, para que eu desse a cada deputado que está aqui e quem trabalha na Assembleia Legislativa a segurança jurídica dos seus atos. E eu entendo que os objetivos que eu busquei conquistar foram alcançados. Lamentavelmente, através de um ato que a própria empresa responsável pela notícia, num dia de domingo retrasado, ela faz uma reportagem dizendo que 10 jornalistas daquela empresa trabalharam aqui dentro de uma maneira camuflada, com câmeras escondidas, e de um ato que do ponto de vista jornalístico foi sucesso absoluto, mas quanto ao conteúdo, eles têm que dar uma resposta ao povo goiano. De aproximadamente 1.700 servidores que têm o controle pelo ponto eletrônico, a reportagem diz que foram fragados 21 servidores que batiam o ponto, que saía e que eles apelidaram de fantasma. Eu, pela minha experiência, eu busquei acompanhar o raciocínio que eu brinco, que o menino de Buriti Alegre, mais inteligente, é mudo e surdo. E durante esse tempo eu fui um menino de Buriti Alegre. Mas eu não posso me envergonhar e não posso ter medo de enfrentar quando eu vejo que aqueles que mantêm essa casa, que são os nossos trabalhadores, sejam apontados como fantasmas quando não são. Fantasma pode ser quem vem cá fazer a reportagem, mas aqui não tem fantasma. E a reportagem, de uma maneira que, do ponto de vista jornalístico, foi sucesso absoluto, tentaram destruir a vida de uma senhora, que a própria reportagem cita, que bateu ponto, sentou num banco por 2 horas, e qualquer pessoa em condições normais de saúde não faz isso. Eu, como médico, eu entendo que aquela senhora estava tendo algum problema. Ao voltar, ela foi recebida com microfone na sua boca para ela responder. A reação dela, como se fosse uma pergunta, é ou não é? Ela falou que não trabalhava. E aí ela foi abusada e foi, no mundo inteiro, com certeza, utilizado de um fato que ela não merecia aquilo. Eu não estou aqui para defendê-la, eu a exonerei porque ela falou que não era funcionária. Mas numa ampla reflexão, a gente tem que ver que aquela mulher foi humilhada pelaquela reportagem. No site do G1 Nacional, ela já tem um advogado que está processando aqueles responsáveis por aquele fato. O outro servidor foi fragado, ele teria batido o ponto e estaria deslocando para levar a esposa para o trabalho e voltaria. Fato que, se voltasse dentro do horário, seria completamente normal. Mas não é o mérito. O próprio deputado responsável achou por bem evitar polêmica, e como ele estava começando a trabalhar naquele mês, às vezes nem conhecendo as regras daquilo que é um servidor público, o deputado resolveu exonerá-lo. O terceiro estava numa ação que é considerada normal, e o deputado responsável por ele falou que ele tem 10 anos que trabalha com ele,
que tem um trabalho exemplar e que ele não concordaria com a sua exoneração. Como nós temos um processo de avaliação, eu estou aguardando a avaliação daquele servidor, que é um documento interno, privativo da administração, mas que me subsidia para me sustentar ou não aquele servidor. Eu quero dizer que, lamentavelmente, a empresa responsável por essa divulgação, ela só conseguiu esses 3 casos de flagrantes, que é muito relativo o que se colocou. Mas mesmo assim continua a bater, mas mesmo assim continua achando que é dono da verdade. E eu estou respondendo para o DECARP, estou respondendo para o TCE, estarei respondendo com certeza para o Ministério Público, que querem saber quem são os 21. Esses sim, os 18 que nunca apareceram, esse é criação daqueles jornalistas, esses podem ser fantasmas, porque eles não existem. Foi uma mente na busca de destruir um poder que permitiu que se colocasse essa casa em situação tão difícil. Eu falo tão difícil porque eu notei que os servidores começaram a serem discriminados fora aqui do nosso local de trabalho. E isso é lamentável. Aqui é um poder, as regras dos servidores trabalhar aqui são embasadas em leis, em resoluções, e nenhum servidor daqui está proibido de bater o ponto, tomar um café, que aqui dentro não tem nenhuma lanchonete, e voltar para o trabalho. É lógico que isso aí não pode e não deve ser caracterizado como um abandono de emprego. Isso aí não pode ser caracterizado como um fantasma. Da mesma maneira que o servidor comissionado, que está à disposição do gabinete, ele pode e deve ir aonde o chefe dele mandar para resolver assunto de interesse do gabinete. Ele pode ir no meio ambiente, pode ir no gabinete civil, ele pode ir aonde for importante para o gabinete que ele faça o seu trabalho. O servidor desta casa não está proibido de ir na feira aqui ao lado. Ele gasta 10 minutos para ir lá fazer uma compra que é tradicional. Ele tem apenas que comunicar para o seu chefe: estou indo ali, daqui 10 minutos estarei de volta. E eu não vejo, e eu não quero ser considerado que aqui seja uma cadeia. A Assembleia Legislativa é a casa da liberdade, e tanto é que todos entram aqui e são bem-vindos. Até os repórteres que tentaram e conseguiram desmoralizar essa casa, mas que com certeza precisa e deve ter uma reação desse parlamento. Eu quero pedir aos servidores que esses mesmos jornalistas, quando vier aqui, dê a eles flores e mostre para eles que aqueles espinhos que estão ali não é para feri-los, é para apenas ser o símbolo da natureza que está protegendo aquelas flores. Eles podem e devem vir aqui, camuflados ou não, porque continuarão a serem bem respeitados e terão todo o acesso que se pode permitir dentro de uma estrutura de trabalho. Esses mesmos jornalistas que não têm coragem de fazer o trabalho com outros lugares, só aqui. E por quê? Já me tentaram fazer o diagnóstico que a Assembleia Legislativa não tem dinheiro para comprar publicidade. Não tem, no meu mandato não vai comprar. Eu não compro o silêncio de jornalistas com dinheiro. Eu não compro. Não compro. Eu quero sim é comprar a dignidade que cada um que está aqui permita que a gente tenha orgulho de dizer que é um deputado. E já me perguntaram: deputado, o que é um deputado? Deputados são pessoas, líderes, que têm coragem de colocar o seu nome à disposição e julgamento da população, para aqui representar a sua população. Esse é um deputado. Esse é aquele que tem coragem de buscar aquilo que é melhor para a nossa população. É importante e orgulho para mim, para a minha família, para os meus filhos, de saber que eu tenho um currículo de aceitar o desafio das urnas aonde foi possível. Como vocês enfrentaram, como vocês conseguiram o espaço para vir para cá, para permitir
que através da sua inteligência, da sua representação, nós possamos trabalhar por esse Estado. Eu entendo que é muito gratificante, e eu vejo aqui esses jovens do Colégio Meta de Goiânia, que vem aqui nos visitar. Sejam bem-vindos. Saiba que aqui um dia será a casa de vocês, quem sabe, através de uma representação que muitos criticam, mas poucos têm coragem de enfrentar. E se vocês vierem aqui, vocês vão ver que aqui é uma família. Aqui tem deputados que têm família, que merecem e podem ser respeitados. Aqui nós temos servidores que têm orgulho de usar o crachá da Assembleia Legislativa, porque eles simbolizam muito. Eles simbolizam um trabalho que tem sido, por alguns segmentos da imprensa, de uma maneira que eu entendo que não é certo, dilacerado. Mas eu não quero aqui apenas reclamar, exceto um grupo empresarial de comunicação. Todas as outras estruturas de comunicação do Estado têm feito reportagens decentes, verdadeiras, que traduzem a verdade que está aqui e que com certeza merece e tem o nosso respeito. A eles eu peço aos servidores que não dê flores, dê um abraço agradecendo por ser amigos dessa casa, que entenda que é uma casa que tem ser humano, que tem sensibilidade, que tem sentimento, e que com certeza esse sentimento é muito maior do que dinheiro que muitas pessoas ou grupos empresariais só buscam no seu dia a dia. E com certeza essa casa, que não é respeitada por não ter dinheiro para poder fazer propagandas, para poder comprar o silêncio de jornalistas, é por aqui que se libera tudo aquilo que é investido na comunicação em Goiás. Então nós somos muito maior, muito mais forte e muito mais representativo do que muita gente pensa. E nós não estamos aqui para retaliar, nós estamos aqui para fazer aquilo que foi importante para o Estado de Goiás. Eu quero dizer a cada servidor aqui que não tenha vergonha de usar o crachá da Assembleia Legislativa. Vocês têm que ter o orgulho, de usar esse crachá, porque ele simboliza que você está trabalhando ou para a Assembleia ou por algum gabinete, mas mais do que isso, para o povo goiano. Lamentavelmente, esses mesmos jornalistas, na última semana, vasculharam aquilo que é o maior patrimônio que nós temos e que nós falamos que temos e queremos ser contestado, que é a transparência. A Assembleia Legislativa é transparência. Nenhum de vocês que está aqui e não está recebendo, e lá está o seu nome, está quando você foi contratado, quem te contratou, quanto que você ganha, aonde você está lotado. Ou seja, essa casa nunca escondeu para a nossa população aquilo que é esse patrimônio que são vocês. Agora, lamentavelmente, esses mesmos jornalistas que deram um furo que foi um sucesso, mas que não tinha conteúdo porque não é verdadeiro, não apresentaram a relação daqueles que eles citaram. Estão uma semana vasculhando o nosso site de transparência e já fizeram mais de 700 acessos para tentar saber aonde você está lotado, com quem você está trabalhando, e pode dizer a eles, e pode ter orgulho de dizer que você trabalha no gabinete desse ou daquele deputado, porque nós temos uma legislação que permita que isso seja feito. É importante que cada servidor entenda que ele pode e deve ter orgulho de onde ele está trabalhando. E já me perguntaram quantos servidores tem em cada gabinete. Aqueles que querem nos dilacerar e querem destruir perante a opinião pública, eles não querem aceitar a verdade. Aqui nós temos duas categorias de servidores: o servidor gratificado, que é o servidor que compõe a estrutura de representação do deputado, que recebe um símbolo e é colocado lá no site FGSP, que é aquele que está honrando o voto de vocês e que pode estar aqui em Goiânia, mas a grande maioria está aqui na grande representação que cada deputado tem aqui em qualquer município do estado de Goiás. É importante que ele esteja trabalhando, é a única coisa que eu lhes peço.
mas não é proibido pela legislação ele fazer essa representação. É um direito e é importante, porque eu não posso nesse momento estar lá em Campinorte, mas lá eu tenho alguém que fala por mim, que me representa, que acompanha a vida daquela cidade e me orienta qual é o caminho para eu poder trabalhar para o Campinorte. Eles recebem aquilo que é cobrado, e então cada gabinete tem de função gratificada de 5 a 35 deputados, servidores, chamados gratificados. Esses necessariamente não precisam estar aqui, alguns podem estar, mas a grande maioria não está. E quando eu sei que essa vascularização é para tentar, mais uma vez, desmoralizar a Assembleia Legislativa, tentando dizer que cada gabinete pode ter 70 servidores, pela primeira vez eles podem não estar falando mentira. Mas é preciso que seja explicado que a representação de até 35 não está aqui necessariamente. Então, em vez deles colocar isso, eu diria que é 35 servidores que são da Assembleia, que podem, por lei, estar à disposição do gabinete, trabalhar para o gabinete. E como é feito esse trabalho? Só de comissões nós temos 17 comissões. Nada impede que o deputado coloque para acompanhar 1 ou 2 ou 3 servidores para acompanhar a comissão ou as comissões que ele acha que é importante. Nós temos 2 CPI nessa casa. É uma escola uma CPI, pelas pessoas que vêm, pelo aquilo que é discutido, e o chefe de gabinete, que aqui não tem essa figura de uma maneira oficial, mas o responsável pelo gabinete, o próprio deputado, com certeza escala dentro da sua estrutura pessoas para que vão lá, porque muitas vezes ele não está presente, para que lhe informe o que está acontecendo na CPI da criança e do adolescente, na questão do assédio sexual, para que ele tome conhecimento daquilo que está sendo instalado e está em andamento, a CPI dos transportes. E mais do que isso, nós temos aqui também a escola do Legislativo. É importante, e eu sei que vários desses servidores são deslocados até lá, porque eu passei para o secretário responsável, que aquele local era para aprimorar a capacidade dos nossos jovens, que muito nos honram. Então eu quero, nesse momento, indignado, dizer à opinião pública de Goiás, que nesta casa não tem fantasma, não tem fábrica de fantasma, mas que aqui permite que pessoas que são fantasmas entrem e tentam desmoralizar esse poder. Esse poder é muito maior do que eu, maior do que vocês, maior de quem quer que seja. Mas por ser grande, no mínimo ele merecia ser respeitado. E quem não quiser respeitar esse poder, terá no direito e terá. Eu gostaria nesse momento um desafio de cada deputado: vamos contestá-los, vamos enfrentá-los, porque através do debate é que nós possamos falar a verdade. Ninguém divulga o grande congraçamento que está previsto para nós. O congraçamento que temos hoje com a Universidade Federal de Goiás, com convênios de troca de intercâmbio de informação, com visitas estruturadas aqui dentro. Nós não podemos esquecer o convênio que nós temos com a Faculdade Sul-Americana, onde uma troca de experiência desta administração, com alunos que nos visitam e nós fazemos a visita lá. Então esses fatos, eles passam despercebidos. Ninguém pode deixar que é incontestável o valor das audiências públicas que estamos tendo aqui toda semana. Audiências públicas que trazem para a nossa pauta aqui um presidente da Câmara Federal, que traz para a nossa pauta senadores e deputados que vêm cá discutir o Pacto Federativo. Então essa casa não é uma casa nem de fantasma nem de gente morta, é de gente trabalhadora, que ganha o seu salário justo, que tem com certeza que ser respeitado. Então aqueles que tentam, de uma maneira ou outra, nos desmoralizar, eu só peço: respeitem os nossos servidores. Ele é o nosso patrimônio, ele é o patrimônio de um poder, e são pessoas que honram e cumprem o seu trabalho. Então, meus amigos, eu quero, nesse momento, que eu diria até de indignação,
fazer esse depoimento, que nós não temos medo de falar em fantasma, porque aqui não tem fantasma. Nós não temos medo de falar a verdade, porque não existe duas verdades, não existe meia verdade. O que nós temos aqui, então, é um grupo de homens que foram escolhidos pela população goiana para representá-los. E eles não estão submissos a qualquer tipo de qualquer poder que pensa que é poder e que vai nos ditar as ordens. Quem dita as ordens aqui é a legislação legal que nós estamos obedecendo. Quero, para encerrar, dizer a todos os meus caros colegas deputados que eu já compartilhei com 5 legislaturas e eu tenho orgulho de dizer que vocês fazem parte da minha família. Já compartilhei com servidores efetivos, comissionados em todas essas legislaturas. São pessoas de bem, que querem trabalhar, que querem dar uma resposta daquilo que é esse poder. Então, eu encerro agradecendo a todos pela atenção. Quero manifestar, sem medo de errar, que a nossa busca, o nosso trabalho, será de continuar respeitando a imprensa, mesmo aqueles que usam maneiras que fogem de qualquer lógica, ser espião para tentar saber o que acontece nessa casa. Nós não temos medo de espião em carne e nem via informática, tanto é que o nosso portal da transparência é modelo para Goiás e para o Brasil. Quero também dizer que o número de servidores que temos nessa casa é compatível com aquilo que manda a lei de responsabilidade fiscal. Lá não tem limites daquilo que se pensa que temos muito ou pouco. Lá fala quais são as regras, e essas regras têm sido respeitadas. Nós temos os quantitativos que foram aprovados por lei. Então ninguém aqui está criando ou forçando situações. Aqui tem, com certeza, uma administração, e eu quero agradecer à mesa diretora e aos deputados que me permitiram que eu pudesse manter este mandato e fazer o que for melhor, dizer a cada um que a nossa determinação é de tendo sugestões, quaisquer que seja ela, que for para melhor, serão acatadas. Quero agradecer à imprensa que está aqui, continuo tendo o meu respeito, peço a cada servidor que quando topar um repórter aqui, dá um abraço para ele e agradece pelo respeito que está tendo com vocês. E aqueles que o desrespeitaram, dê uma flor para ele, quem sabe ele está tendo problema de ter o amor no coração, quem sabe ele não tem a sensibilidade de um ser humano, quem sabe ele não sente que destruiu a vida de uma mulher. Com Deus tudo é possível. Vamos pedir que ela tenha calma, volte à normalidade e ela tenha o respeito que ela com certeza merece. Quero agradecer a todos pela atenção e vamos continuar a nossa sessão. Muito obrigado.